Estamos no ar? Não, peraí, estamos quase no ar. Tem ao meu lado o Joaquim Huck me falando se a gente vai estar no ar ou não, peraí. Já está no ar. Já está no ar aí? Já estão com 5.000 pessoas nos assistindo. Agora sim, muito bem. Bom, senhoras e senhores, o Caldeirão acabou de terminar, então agora a gente continua aqui a nossa conversa pelo Instagram. Tenho hoje o privilégio de trocar ideia com duas pessoas que eu tenho profundo respeito. São amigos, são conselheiros, são religiosos, com muita inteligência de tudo, sinapses de muita qualidade, muito conhecimento. São dois homens que tiveram presentes na minha vida, na minha família, em momentos de muita felicidade, de muita angústia, momentos de muito medo. Todos os momentos que eu tive algum tipo de sofrimento na minha vida, alguma angústia, algum medo, os dois estiveram muito presentes e foram muito importantes. E nos momentos de felicidade, também os dois estavam presentes e foram muito importantes. Então, eu queria agradecer demais meu querido amigo Rabino Newton Bonder, muito obrigado. Meu querido amigo Padre Fábio de Mello, muito obrigado. Eu acho que nessa tela, estamos fazendo a mágica, vai botar 3 na mesma tela aqui. Mas vocês são a prova de que sempre cabe mais um. E as boas intenções, a gente dá um jeitinho de caber. Então, obrigado, Padre, obrigado, Rabino, aí, por topar essa live aqui para trocar ideia. Prazer enorme, meu amigo. Prazer enorme estar com duas pessoas que também eu tenho um carinho enorme. Você como um amigo de longa data e o Rabino, a quem eu acompanho teoricamente desde quando descobri a sua obra e muito bem me faz intelectualmente e misticamente. Já trilhei muitos caminhos interiores movido por suas obras, por seus livros, por seus ensinamentos. Muito, muito honrado de ter uma raiz judaica com tanta inteligência, com tanto discernimento, com tanto bom senso, presente no mundo de hoje, ajudando-nos a ser gente, que eu acho que é o mais importante de todo processo religioso. É tornar-nos mais humanos, mais coerentes, mais íntegros. É isso que o Rabino tem feito com muita excelência. O Rabino, inclusive, o Rabino hoje vai, Padre, a gente fica nós três até às 7. Às 7 o Rabino lança um filme dele. Hoje temos, além de religiosos, temos 2 escritores também presentes aqui nessa live. E agora temos um roteirista de filme que o Alma e Moral virou filme, vai passar hoje às 7. O Rabino tem uma pré-estreia digital aqui. Mas então até jogo a peteca para você de cara, Rabino, assim, a gente está amanhã celebrando o Dia das Mães, num momento muito delicado da história da humanidade. Inclusive, eu estava lendo hoje, mulheres que estão governando hoje, estão dando um show de bola. Você pega a Nova Zelândia, a Alemanha, a Islândia, são mulheres... alguns dos países que estão lidando melhor com essa questão, com essa crise humanitária de saúde que a gente está vivendo, são liderados por mulheres. Então, eu queria começar as reflexões hoje aqui por você e te agradecendo mais uma vez, Newton. Então, primeiro também agradecer a oportunidade, muito contente de estar com vocês, com os dois, pessoas também que eu tenho carinho e admiro muito. E estamos aí realmente num momento muito diferenciado, né? Um momento que, como você diz, esse simbolismo da mãe, né, que representa cuidado, essa performance das mulheres líderes hoje, acho que apontam muito que esse mundo que nos espera após todos esses eventos, eles dependem cada vez mais de uma presença de liderança feminina. Nós estamos aqui há três homens daqui conversando aqui, mas eu tenho certeza de que o mundo precisa muito desse olhar feminino. Não é que a gente não faça falta, a gente é muito importante também, é uma coisa conjunta, mas há uma presença que se faz muito necessária. Eu acho que esse tempo que a gente está enfrentando, assim, ele tem uma dimensão. Eu não acho que, do ponto de vista, digamos assim, da fé, não acho que a gente não deva fazer uma leitura, tentar tirar nenhum tipo de conclusão de que isso é alguma consequência direta. Todos os eventos são consequências diretas. Acho que a gente está exposto à vida. A vida, eu acho que o vírus, né, que está aí, um vírus, e a gente usa essa expressão para a informática, o vírus ele mostra vulnerabilidades de qualquer sistema, né? Então, o vírus veio mostrar vulnerabilidades não só do nosso organismo,
tá, que está impactando a nossa saúde, mas ele está mostrando vulnerabilidades sociais, né, da gestão que nós fazemos como comunidades, países, e cada país está aparecendo, essa gestão está aparecendo, né, do que era precário em cada país, mas no mundo inteiro também. Há um banho de humildade que a gente está tendo, né, em períodos em que a gente vinha assim, de sonhos científicos de vencer a morte, de um lugar muito prepotente, quase onipotente do ser humano, e a gente está olhando a vida, eu acho que há aqui uma experiência de grande humildade para todos nós. E eu acho que esse é um momento, não um momento da gente achar que há uma intervenção divina, né, como a gente tem na tradição judaica, a gente tem essa história, né, bíblica, né, de Moisés, do escravidão no Egito e as pragas. Então, quando a gente vê uma situação dessa, as pessoas muitas vezes vão logo imaginando isso como uma praga que foi enviada por Deus, ou alguma coisa assim. Eu acho que talvez mais do que ver como uma intervenção, né, dessa forma, eu acho que tem aqui um chamado. Tá? Eu acho que sempre acontece, nós participamos, Padre Fábio e eu participamos em momentos da tua vida que você comentou que foram difíceis, e eu acho que a primeira coisa que impacta na gente é que, independente do que tenha acontecido, a gente tem a sensação de que houve um chamado, né? Da gente escutar, a gente ter a sensibilidade de que por trás dos eventos que a gente está vendo, tenha, como os profetas viam, uma voz baixinha que está ali soprando um chamado para a gente refletir sobre esse momento. Então, eu acho que a gente vai ter que ter muita coragem, muita força, mas a gente não pode passar esse período sem ouvir essa voz baixinha que está soprando alguns direcionamentos importantes para nossa... Essa voz baixinha, talvez, eu acho que ter vocês dois aqui para conversar, um rabino e um padre que eu respeito muito, que acho que é um pouco a fotografia da nossa família, acho que essa voz baixinha, para mim, é a espiritualidade. Que não importa como ela se manifeste, de como você exercite ela, é se você ter essa coisa de espiritualidade consistente em você. Que eu acho que isso foi uma conversa que a gente teve, né, padre? Sim, essa voz que nos chama, aliás, na semana passada nós tínhamos um evangelho que falava disso, um momento em que Jesus faz uma referência pastoral, né? Falando a linguagem que as pessoas podiam entender naquele momento, que a ovelha tinha a habilidade de ouvir e identificar a voz do pastor. Aí eu estava fazendo uma reflexão justamente sobre isso durante a missa na semana passada. Que todos nós, à medida que nós vamos sendo formatados pela vida, nós vamos tendo aquela voz interior que a gente aprende a ouvir. Que muitas pessoas chamam isso de bom senso, de consciência, algumas pessoas chamam isso de Deus. Uma voz que nós identificamos como singular. Ela não nos vem de fora. Algumas pessoas podem até nos ajudar a ouvi-la, mas ela é absolutamente pessoal, particular. E eu compreendo que a espiritualidade é um resultado justamente da nossa capacidade de ouvir essa voz interior, que é aquilo que dentro de nós nos acusa, não na dimensão pejorativa, né? Às vezes a palavra acusação soa como aquela que vai gerar culpa, mas não. Como aquela que nos acusa para uma compreensão cada vez mais aprimorada do valor que nos rege, daquilo que deveria ser a nossa escolha, daquilo que seria mais coerente para nós. O Rabino fez uma referência muito interessante, né? Que nós temos quase que uma cultura de compreender as coisas ruins como manifestações divinas entre nós. Isso serviu para um tempo, né? Nos ajuda a compreender um tempo. Historicamente, ficamos contextualizados, mas hoje nós estamos esclarecidos, a ciência nos ajudaram tanto a entender a nossa relação com Deus, que já fica inadmissível pensar que Deus crie pragas para nos corrigir, para nos admoestar. Não, criar pragas é uma especialidade humana, não é divina. Por acaso, nós precisamos compreendê-las como um resultado que nos engloba como um todo, porque quando eu compreendo o que me ocorre, eu estou também recrutando aquilo que em mim é espiritual, aquilo que me transcende. Então, eu acho que essa voz interior que a gente escuta,
ela é a porta para tudo aquilo que pode nos espiritualizar. E gosto sempre de fazer a distinção, né? A espiritualidade da religião, nem tudo que é religioso é naturalmente espiritual, nem tudo que é espiritual é naturalmente religioso. A partir da compreensão enquanto religiões oficiais, nós compreendemos e entendemos que há muita espiritualidade à beira do caminho das religiões, não são os nossos destinos finais, mas a gente passa por eles e entende que aquilo nos eleva, né? Eu estou diante de um texto literário que não tem nenhuma pretensão de ser um texto religioso, e ele me eleva o espírito, porque a minha alma, ela é imoral, como bem disse o nosso querido Rabino, ela é imoral e ela, às vezes, ela não vai compreender o que é certo pelo caminho convencional. Às vezes é fazendo o que é errado que nós chegamos ao que é certo. Então a espiritualidade, ela muitas vezes chega, ela nos ocorre a partir de caminhos que não são convencionais. E eu tenho achado muito interessante, porque esse tempo de reclusão, a leitura que às vezes eu faço dele, é que muitas pessoas estão acordando para a necessidade de serem mais espiritualizadas. E algumas pessoas que não tinham religião nenhuma, de repente estão descobrindo que já praticavam uma espiritualidade que as prepararam para esse momento. Pessoas que estão lidando muito bem com a reclusão, que estão descobrindo nesse tempo de restrições um tempo de possibilidades. Eu acho que ouvir essa voz, saber identificar, é fundamental. Mas é muito... eu acho que enquanto eu estou ouvindo vocês dois falarem aqui, vem algumas coisas na cabeça. Primeiro, eu concordo que a espiritualidade pode se manifestar quando você ouvindo música, ou você lendo um livro, ou um carinho do seu filho, ou uma frase que você ouve da sua esposa, alguma coisa. Mas, por outro lado, assim, a gente falou uma vez, no começo da pandemia, padre, que era um momento onde você precisava dar colo e você tinha que ter coragem de pedir colo também, porque acho que está fermentando todas as coisas boas que a gente tem, mas também é um momento de muita angústia, de muita incerteza, de muito medo. A gente fala que a gente está lidando com um inimigo invisível, mas eu acho um pouco piegas. Invisível, assim, foram todas as coisas que a gente teve e trouxeram as situações no Brasil hoje, que essa invisibilidade tem muita gente sofrendo hoje com as consequências dessa pandemia, e gente passando fome, gente com muita dificuldade, muito angustiada e muito medo. Então, eu acho que a espiritualidade, talvez, nesse momento, seja um conforto, mas, ao mesmo tempo, tem gente que, assim, como é que você conforta quem está sofrendo de verdade nesse momento e sofrerá com as consequências quando voltar para a vida, para o dia a dia? O que você acha, Rabino, um pouco disso? Eu acho que são duas coisas diferentes. Assim. Eu acho que a gente tem essa voz profética, ela quando ela aponta responsabilidades, né, não nesse lugar de uma culpa, de uma admoestação, como o padre estava mencionando, isso é justamente essa dimensão em que a gente vê o quanto no nosso país a gente convive com, né, o invisível, o inimigo invisível. Não sei se é o vírus, o inimigo invisível é aquilo que a gente não quer ver e aquilo que a gente não quer escutar, né? Então, a gente tem um encontro marcado com essa voz baixinha, que na verdade nem deveria ser baixinha, deveria ser, os profetas gritavam, né, para que as pessoas tivessem escuta. Então, baixinho porque é essa dimensão que o padre Fábio estava comentando, que é uma dimensão da nossa consciência. Mas a realidade está gritando certas coisas nas questões sociais, nas questões ambientais. Isso é gritado, né? É na nossa consciência que isso está numa voz baixinha que a gente tem que amplificar e escutar melhor. Mas isso é uma coisa. Tem esse lugar pessoal nosso de enfrentar situações difíceis, né? Que isso vale para qualquer situação que você esteja, tá? Diferente da precariedade, das dificuldades que são reais da vida, mas internamente como você enfrenta, tá? E às vezes você pode estar muito protegido materialmente, mas você não tem esse recurso de fé, de passar por esse lugar difícil, e esse, eu acho que é um desafio. Eu lembro uma história, já que a gente está nesse lugar de mãe, né? É uma história racídica que conta sobre um indivíduo que vem ao rabino e ele pergunta, ele diz, tantas vezes assim eu me sinto próximo de Deus, de repente acontece alguma coisa, uma interrupção, eu me sinto tão longe.
e ele vem pedir esse conselho. E o rabino diz assim, olha só, quando a sua mãe quer te ensinar a andar com as próprias pernas, o que ela faz? Ela te põe de pé, você está lá, né, início da vida, se segura nas duas mãos, te dá apoio, você fica de pé, e de repente ela te solta. Né? E aí, quando você dá o primeiro passo, ela se afasta um pouquinho mais para que você possa dar o próximo passo e assim aprender a caminhar. Então, assim ele descreveu esses momentos que a gente vive, que são difíceis, que são os momentos que a gente se sente sozinho, que é uma sensação de solidão pela ameaça, pelo medo, né, que a gente fica, mas da gente poder entender, e esse é o lugar da fé, de entender que esses momentos difíceis são os momentos em que a gente está aprendendo a caminhar com as próprias pernas. É um lugar, imagina para uma criança, para um bebê, quão difícil. O que a minha mãe está fazendo que ela me largou? Por que ela não continua segurando na minha mão? Né? E esses lugares, e aí estou falando de um coletivo, para a nossa humanidade, para a nossa civilização, eu acho que é esse lugar em que a gente está se sentindo sem chão, sem pai nem mãe, no momento dessa dificuldade, como um processo de crescimento. Mas como é que você consegue enxergar dessa maneira? É só quando você tem fé, uma fé que é construída de se sentir parte de um projeto. Né? Quando a gente se sente só um indivíduo, né? Que é um pouco dessa leitura que a nossa civilização tenta nos vender, que nós somos indivíduos, cada um com a sua privacidade, com a sua biografia. Nós somos parte de um projeto grande, muito maior do que nós mesmos. Não pedimos para nascer, não pedimos para ir embora. Né? Então, assim, quando você tem essa conexão com essa sensação de que você é parte de um projeto maior, esses momentos em que largam a sua mão e que você tem que ficar ali diante da possibilidade de levar um tombo, tá? De toda a insegurança que há para o neném ter que dar esse passo sozinho, a gente fica meio perdido. Mas são desses passos que a gente faz a nossa caminhada e aprendemos a andar com as próprias pernas. É angústia também você entender que a humanidade está passando por uma coisa que se fosse jurídica não tem jurisprudência, porque as pestes, pandemias que o mundo viveu eram em outro tempo, em outra configuração do planeta, em outra configuração das civilizações. Então é um pouco angustiante também essa coisa de tentativa e erro. Um lado está tentando assim, a Suécia está assim. Acho que é da sensação de realmente estar tentando aprender. Né? Mas lembra quando você não tinha uma profissão? Lembra quando você não tinha jurisprudência sobre o futuro? Tá? São esses momentos que a gente tem que ter fé e a gente pode tentar ficar segurando nas mãos das jurisprudências que já existem, mas isso não é a vida. A vida precisa que você caminhe com suas próprias pernas, e isso demanda caminhar de uma maneira que é nova. E a vida tem disso. O padre, a gente falou da invisibilidade aqui, e uma das coisas mais potentes que eu vi e que eu espero que continue no Brasil, principalmente, foi essa coisa da solidariedade, né? O quanto as pessoas entenderam que a gente está mais interconectado do que nunca e resolveram olhar o próximo, que talvez tivesse ficado invisível durante a existência toda da pessoa, e começou a prestar atenção em coisas que ela não enxergava. Tem gente que fala, mas só começou a olhar agora. Eu tô na seguinte, antes tarde do que nunca, entendeu? Que as pessoas se mobilizem pelo próximo. Então, acho que tem as coisas ruins, mas também efervescem coisas positivas, como a solidariedade, por exemplo. É filosófico isso, né? O sofrimento do outro nos impacta de uma forma tão arrebatadora, porque ele nos coloca diante da nossa verdade. Nada pode me expor mais do que quando eu vejo sofrendo. Toda a minha vulnerabilidade, toda a minha condição humana limitada, marcada por muitos limites, fica muito evidente. Eu fico sempre muito instigado em perceber como que o sofrimento mobiliza a sociedade. A gente sai de casa para ver um filme triste, né? A gente sai de casa para ver um filme que conta uma tragédia. Então nós temos quase que o fascínio da tragédia é muito grande sobre nós. E quando isso é uma realidade, quando isso de alguma forma nos impacta sem ficção, nós temos um olhar
que se aproximam muito daquilo que nós podemos ser como humanos. Eu sempre digo que o meu ser humano ainda não é, porque eu estou em potencial, eu estou em processo de vir a ser, é filosófico o meu processo de ser humano. Eu estou saindo o tempo todo daquilo que me faz indivíduo, né? Não dividido, incapaz de ser com o outro. Aliás, eu gosto muito do conceito judaico de pessoa, que é a posse de si para oferecer-se, né? A pessoa é, enquanto movimento de ser proprietário de quem é, de todas as suas possibilidades, e nesse ato de ser posse de si mesmo, oferece a alguém. É um movimento que nos faz pessoas. E eu acho interessante porque esse sofrimento que nós vivemos, Luciano, acabou gerando em nós uma necessidade de olhar para os outros. Quando eu vejo uma notícia triste do Maranhão, quando eu vejo as notícias que estão tristíssimas do Amazonas, eu sou impactado porque eu vejo que eu também morro. Então, quando eu vejo aquela vala de sepultamentos, eu me recordo que eu também morro. E nada pode me tornar mais solidário do que quando eu vejo no outro aquilo que dói em mim. Então, eu tenho percebido, e graças a Deus, isso tem sido muito positivo, isso tem ajudado muita gente a superar o confinamento da pandemia. Esse agrupamento social em torno do que nós podemos fazer. Né? É o mundo que nos cabe. Eu estabeleci uma regra para mim. Assim, então, logo eu comecei a perceber que a situação estava ficando muito caótica do ponto de vista social. Olha, eu estou abraçando muitas causas distantes. Eu me tornei parceiro de um monte de causas interessantes. Mas eu preciso olhar os meus vizinhos. Eu tenho uma vizinhança pobre. Eu sei que uma cesta básica fará diferença na vida dessas pessoas. E eu estava motivando isso nas minhas campanhas. Gente, vamos olhar para aquilo que nós podemos fazer. E não precisa aparecer, não precisa ir lá tirar foto para não constranger quem está recebendo, quem está precisando. Não é hora de fazer propaganda da caridade que faz. Isso é para a empresa. A empresa precisa notificar que está comprometida socialmente com o momento do Brasil. Mas nós, pessoas físicas, não. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, não. Eu acho que essa mobilização ela é importantíssima porque esse movimento de solidariedade nos humaniza. Você está fazendo um trabalho fantástico. Eu sei que você está presente em muitas frentes de ajuda. Eu tenho procurado estar e estou realmente muito, muito, muito encantado com a generosidade e a solidariedade que o Brasil está presenciando neste momento. Eu acho que eu concordo com o que você falou, mas eu tenho dúvida. Eu acho que a gente chegou no momento, padre, que aquela coisa que o exemplo ajuda, mas que o conselho ajuda, mas o exemplo arrasta. Então, eu acho que você, de peito aberto, se dispor a ajudar e falar que você está ajudando e está mesmo, assim, eu acho que chegou um momento que enquanto a gente tem que aumentar o rebanho da ajuda, sabe? A gente precisa de mais gente. Ô, Rabino, eu sei que você tem um negócio de 7 horas, então eu queria aproveitar você um pouco também. Que mensagem que você queria deixar para a gente? Depois vamos fazer fofoca com o Padre Fábio. Depois, quando a gente vai parar de falar sério, entendeu? Vai perder a melhor parte. Vou ficar. É que com você ele fica mais tímido, Rabino, então ele fica mais sério. Caramba, tá bom, então tá. Vou liberar aqui. Mas não, eu acho que a mensagem é uma mensagem assim da gente ter nessa dimensão da fé, da gente não se sentir abandonado, sozinho, sabe? Da gente saber que esse é um momento difícil. Outros momentos já existiram. Eu sou descendente de uma tradição que passou muitos momentos de quase extinção, de situações muito, muito, muito pesadas, e a gente sempre mirou nessa sensação de que tem saída, né? Nunca esquecer de que isso tudo tem saída, de que a gente não pode deixar de aprender as lições desse momento, porque sair desse momento com esse sofrimento, com essas mortes, com tudo que a gente vai experimentar, eu acho que vai ser muito triste se a gente não conseguir crescer de alguma maneira e aprender a andar melhor como civilização a partir do que está acontecendo com todos nós. E eu acho que essa questão que você está falando da ajuda, né, que eu acho que depende da empatia que o Padre Fábio estava falando, mas a gente precisa encontrar um mundo
que saiba viver de uma outra energia, uma energia limpa. Uma vez eu fiz uma apresentação no TED falando sobre uma proposta de energia limpa, que não fosse só o materialismo, as coisas do prazer, né? E que matéria-prima seria essa? O que eu posso querer da vida que não sejam prazeres? E eu ali apresentei justamente a noção de que a vida tem uma outra dimensão de se explorar, que ela é bastante sustentável, que não cria poluição, que é o servir. Né? O servir ele é diferente do que você faz para você, que tem prazeres, benefícios. O servir, ele oferece a você uma graça. Né? Quando você serve ao mundo, você experimenta uma graça. Então, assim, deixo vocês com uma historinha de novo aqui, que eu acho que elas são sempre muito gráficas e deixam a gente com espaço para pensar, que é uma história de um rabino que um dia convida um grupo de pessoas para fazer um passeio, e todo mundo se anima e entram na carroça dele, que é uma carroça pequena, e ele sai com o cavalo para fazer esse passeio. No meio do caminho, vários dos discípulos vão se juntando, a carroça vai ficando cheia, até que ela fica assim, não dá para entrar mais ninguém. E no meio do caminho, um sujeito viu que ele se aproximava, fez sinal, querendo entrar na carroça. E quando ele viu o estado da carroça, de quanta gente tinha na carroça, que não tinha espaço para mais ninguém, ele fez sinal, não, pode continuar, não dá para mim. E o rabino parou a carroça, virou para trás, para onde estavam as pessoas, e disse, gente, para ele entrar, a gente vai ter que se amar um pouquinho mais. Quando a gente se ama, você até mencionou isso, tem mais espaço. Né? Mas aqui tem uma coisa muito interessante, que é um lugar de auto-organização. Né? O mundo vai ter, eu acho que esse é um dos lugares que esse evento pode ajudar ou acelerar para a nossa espécie, é essa sensação que vai além desse lugar moral, de que eu empatizo com o sofrimento do outro. Tem coisas na vida que só são possíveis se a gente se amar mais. Né? Se a gente se amar mais, vai haver esse espaço que às vezes quando a gente tenta nessa gestão da economia, do social, a gente não consegue fazer, é tão frustrante, é isso que você falou, que você queria mais gente, porque a carroça inteira tem que se mexer, se reorganizar para ver os espaços, para caber todo mundo no mundo econômico, para caber todo mundo no mundo do atendimento de todas as formas, emocionais, espirituais. Né? E isso não acontece, a gente não consegue fazer sozinho. Se não há uma percepção, uma consciência, um chamado, dizendo a todos nós, de verdade, gente, todo mundo se rearruma na carroça. Porque é só assim que a gente vai encontrar, de verdade, soluções maiores aí para esse mundo estar mais preparado para enfrentar coisas como essa e para a gente não ser pego com tanta precariedade como, infelizmente, no nosso país a gente está sendo pego, porque parte dos custos que a gente está pagando, eles não são só do evento desse vírus, mas são uma responsabilidade social que já trazíamos de antes também. Rabino Newton Bonder, muito obrigado. Obrigado aí pelas palavras, obrigado pelo tempo, obrigado pelas ideias, obrigado sempre por ser tão... Então você vai fazer um favor para mim. Você vai gravar o resto para eu poder depois ouvir as fofocas. Aí, Quem mandou você marcar uma agenda sábado às 7h? Então, mas fiquei muito honrado e muito legal estar aqui com vocês. Tá? Cuidem-se todos aí, muito carinho, muita fé a todos, que todos possamos aí encontrar aí essa sensação que esse momento de estarmos andando aí sem apoio, não é que a gente está sozinho, mas é que estamos sendo ensinados a caminhar com as próprias pernas. Obrigado, Rabino. Obrigado. Hoje o teu filme estreia, é GNT hoje? Onde é que vai passar o filme? Não, está no canal Curta. Está passando o filme, eu vou fazer uma introdução, está passando o filme, e aí depois eu faço uma live sobre o filme. Se vocês puderem ver, eu adoraria que vocês vissem. Acho que o Fábio também vai estar. Ele vai estar disponibilizado pelo canal do YouTube direto. A gente vai fazer
YouTube, Moral? Alma e Moral. Vai estar lá e você põe e está disponibilizado para quem quiser, está em português, espanhol e inglês. Pô, muito bom. Legal. Obrigado, padre. Obrigado, Rabino. Tá bom, um abraço. Um abraço, Rabino. Padre, sobramos nós. Agora Estamos você nós. até uma gin... Agora você servir até uma gin tônica. Para nada, isso aí é água de conheço. Você vê uma gin tônica, daquelas que a gente bebia na sua casa quando a gente era Ó, o que é jovem. Paulo? Depois a gente falando do oi pra você aqui, ó. Eva, meu amor, que saudade de você. Não aparece aqui. Que saudade. Ô, Joca, tudo bem? Tudo ótimo. Cadê o Marujo? O Marujo está no quarto, colado na internet, fazendo alguma coisa. Mas eu tava, esse texto do Rabino, Alma e Moral, é uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida. Depois eu tive a oportunidade de ver. Eu estou te olhando aqui na tela, você tá só meio. O copo está aparecendo. Não, para outro lado agora, para outro lado. Ah, porque agora a tela deve estar maior, tá né? Dois. Deixa eu ver se eu melhor. Estava dividindo, é. Não, tem que ir para cá. Peraí. Eu estava assistindo a gente aqui. Eu também estava vendo a gente aqui. Eu estou só meio mas eu não entendi para que lado que eu tenho que ir. Cadê a sua direção de arte? Você melhorou. Eu vou ficar bem no meio aqui e eu vou descobrir se melhorou ou não. A minha direita. Aí, agora E tá. certo, Rafa? Você tá... Aqui? A gente tem uma direção de arte agora. Temos direção de arte. E quais são os teus sentimentos? Você está em casa com as tuas pessoas mais próximas? Você tem se sentido mais... Você está acolhendo emocionalmente, espiritualmente tanta gente? As tuas missas de domingo tem, sei lá, 100 mil pessoas cada vez que você faz, depois milhões de views nos seus canais, ou seja, a sua mensagem nunca foi tão potente. Agora, como é que ela está da porta para dentro da sua cabeça? Como é que você está administrando? Como é que você está sentindo essa pandemia? Como é que você está se sentindo com